CRMVSP, né, aqui do Estado, a gente tem uma comissão técnica de homeopatia, que é uma comissão que apoia as questões relacionadas à homeopatia. Então, frequentemente a gente é consultado diante de uma questão, então questões relacionadas às zoonoses, por exemplo, leishmaniose, morno, a comissão de homeopatia dá o apoio técnico necessário para o conselho, e a gente tem algumas ações no Estado também para levar a homeopatia para a graduação. E a gente acredita que a hora que a homeopatia estiver lá na formação do profissional, né, do zootecnista, do veterinário, do biólogo, de todos que trabalham aí com a área de saúde animal e ambiental e humana, a gente consegue levar a homeopatia para um outro lugar. Thalita, eu quero agradecer então a sua participação. Eu gostaria primeiro que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua atividade profissional. Obrigada pelo convite, pela participação. Bom, eu sou médica veterinária e eu trabalho com homeopatia há mais ou menos 15 anos. Desde que eu me formei, eu procurei essa terapêutica e a partir daquele momento eu venho atuando na área de homeopatia. É uma terapêutica que incrementa bastante os ganhos de produção animal, mas também ela pode ser aplicada a qualquer área da medicina veterinária, não somente a área de produção animal, né? E eu venho trabalhando um pouquinho nessa área e os resultados são sempre bem satisfatórios. Olha, pelo menos eu, né, quando a gente fala aí de homeopatia, no meu caso, por exemplo, eu lembro muito da minha infância aí, que eu tomava uns remédios homeopáticos, né, que eu gostava, que era docinha, que era aquelas bolinhas brancas. Isso, vem na minha mente isso daí. Mas assim, nessa parte da seriedade, como que é esse trabalho homeopático no campo, para os animais? Qual que é a diferença É a alopatia, que é o normal? Isso. O que a gente chama de convencional, de tradicional, é o que a gente conhece como alopatia. A homeopatia ela é uma ciência terapêutica, ou seja, uma ciência utilizada para tratamentos. Na parte de produção animal, a gente também tem a possibilidade de usá-la de forma preventiva, o que normalmente não acontece na alopatia, e existem várias diferenças entre as duas abordagens, mas a principal delas é a perspectiva que a gente tem do paciente. No caso da produção orgânica, a gente olha para o sistema como um todo, ou no caso da criança, a gente olha para aquele indivíduo, e o insumo que a gente usa como recurso, como medicamento. Então a homeopatia ela trabalha com substâncias altamente diluídas, e isso garante a não existência de efeitos colaterais e efeitos tóxicos e até efeitos residuais quando a gente fala de alimentos de origem animal para consumo humano. Então é uma forma terapêutica muito mais segura quando aplicada em cadeias produtivas de alimento. Eu vi que você comentou um pouco na palestra a respeito do fundador, digamos assim, de quem iniciou esse trabalho da homeopatia na área da agropecuária. Você poderia falar brevemente dele, assim, para a gente conhecer? Então, na área de homeopatia, a gente teve a participação de algumas pessoas que foram construindo essa história dentro da homeopatia. Quem desenvolveu a terapêutica homeopática foi um médico. Século XVIII, em torno do século XVIII, final do século XVIII. E este médico ele chegou a tratar de alguns cavalos, e contemporâneo a ele, logo em seguida a gente teve um outro, no caso não era bem o veterinário, porque essa profissão ainda não estava bem instituída naquela época, mas alguém que começou a usar a homeopatia nos animais de uma forma um pouco mais sistematizada. Foi naquele momento que a gente começou a fundamentar a homeopatia de uso animal. Hahnemann, quando desenvolveu os postulados, né, os fundamentos da homeopatia, ele já dizia que toda e qualquer forma de vida seria capaz de responder aos estímulos homeopáticos. E a veterinária vem comprovando isso historicamente. Aqui no Brasil a gente tem algumas figuras
também primordiais para o desenvolvimento da homeopatia enquanto ciência. A gente tem, eu diria que no momento atual, a gente tem a figura do Dr. Cláudio Real, que foi quem deu início nesse processo da homeopatia em populações, no caso da veterinária, e ele vem contribuindo até os dias de hoje para a consolidação dessa ciência dentro da medicina veterinária. Qual que é a vantagem de você usar a homeopatia, por exemplo, no gado? A gente tem algumas vantagens, né? A vantagem, quando você utiliza um medicamento homeopático, além de você ter condições de sanar aquela doença ou aquela enfermidade ou aquele desafio que está ocorrendo naquele sistema, a gente também tem a condição de trazer mais equilíbrio para aquele sistema de produção. E quando a gente pensa em recidivas ou em outros desafios, esse ganho então ele se amplia. Primeiro pelo resultado positivo para a terapêutica em si daquele momento atual. E segundo, porque você começa a estender esse tratamento para os demais desafios que virão subsequentes, e é o tempo todo, né? Na verdade, quem está na produção tem desafios constantes e a todo momento. Olha, eu quero agradecer então a sua participação. Deixa eu só tirar mais uma dúvida. Fica à vontade. O que você comentou ali, o que seria, por exemplo, in vivo e o vitro? Bom, quando a gente faz alguma experimentação científica em homeopatia, não só em homeopatia, em qualquer terapêutica, existe algumas fases dentro dessa experimentação. A gente chama de fase in vitro aquela fase que é feita dentro de um laboratório, onde você tem as condições controladas, ou em termos de cultivo de células, ou quando você trabalha com micro-organismo isoladamente, mas você consegue controlar todas as condições e aí você utiliza o medicamento homeopático nessas condições. Quando a gente fala em vivo, a gente já traz mais para uma situação de campo. Então você está lidando com animais vivos e por isso eles estão susceptíveis a toda condição que um organismo vivo está. Então são situações bem diversas. Nem sempre os resultados in vivo correspondem aos resultados in vitro e vice-versa. Isso não somente na terapêutica homeopática, mas também em qualquer substância com potencial terapêutico. Então é uma coisa que a academia científica se utiliza desses testes para trazer segurança no uso. Sim, o mormo, ele é uma doença que acomete os equinos principalmente, é uma zoonose, então transmite para os seres humanos. E como eu comentei na palestra, lá em 1880, Lux já tinha testado medicamentos homeopáticos para tratamento de mormo. E o mormo ele ainda está presente nos dias de hoje, não só o Brasil, mas mundialmente, mas aqui especialmente na América do Sul, a gente tem tido alguns desafios nesse sentido. Olha, para encerrar então, agradecendo mais uma vez sua participação, na sua opinião, como que vem sendo então esse avanço aí da homeopatia nesse campo então da agropecuária no Brasil? Está se desenvolvendo bem? Olha, pelo que a gente observa, está crescendo bastante, porque está desmistificando a questão de que quem usa homeopatia é só o produtor orgânico. Na verdade, os produtores convencionais também já estão lançando mão desse recurso, principalmente para controle de carrapatos, diminuição de contagem de células somáticas e outras coisas crônicas que estão presentes dentro de um sistema de produção leiteiro, por exemplo. E outras espécies também vêm se beneficiando muito disso, minimizando o estresse, aumentando conversão alimentar. Então a homeopatia ela vem ganhando espaço, ela vem se sedimentando como ciência. As indústrias que produzem o medicamento homeopático industrializado também contribuem com essa expansão, porque conseguem fazer com que o produto chegue até os produtores de maneira segura e confiável. Então eu acho que ela vem crescendo por conta de todos esses fatores. É uma somatória de fatores que vem favorecendo a consolidação da homeopatia na veterinária. Legal. Obrigado então, parabéns aí pelo seu trabalho aí, agradecer a sua participação no nosso site e vamos continuar acompanhando a matéria então nos outros blocos aí. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Até mais.